Ai, bom dia, a paz do Senhor Jesus, né? Bom dia, a paz do Senhor Jesus, né? Que Deus venha estar agora iluminando nossos pensamentos, nosso coração, nosso entendimento, né? Faz um tempinho que eu não falo do Senhor Jesus, né? Mas hoje eu vou falar de um Senhor especial, de um Senhor, né? Do Antigo Testamento, os senhores do Antigo Testamento, né? Eu tenho a visão, né, bem oposta, né, do que a igreja hoje, né, fala, e eu me deparei com um texto em Amós, no capítulo 5, no verso 18, vem falando 18, 19, 20, vem relatando aqui o encontro do Senhor. E se por acaso você encontrar com esse tipo de Senhor, você repreenda, né, em nome do nosso Senhor Jesus, certo? Que as trevas se limpam. O dia do Senhor. Ai de vós em que desejais o dia do Senhor, para que quereis vós este dia do Senhor. Ele é treva e não luz. Uma coisa interessante aqui no verso primeiro, vai relatar que ai de vós que deseja, né, decidir sobre a sua vida. Quando o suicida, né, principalmente aqueles que têm fraqueza, que tem o espírito de suicida, que não aceita as provações do dia a dia, ai de vós, né, porque você perde a sua salvação, porque o homem não foi feito para decidir sobre a sua vida, decidir se vive ou não. Quem decide isso é o Deus verdadeiro, é aquele que deu o seu único filho para que todos nós venhamos ter vida e vida com abundância, né? E ai de vós, né, que diz o Senhor, que é treva. No 19 diz assim: e como se de um homem fugisse-se diante de um leão e se encontrasse com o urso, e o urso, como se encontrando-se em uma casa, encostasse a mão na parede e fosse mordido por uma cobra. Você já pensou a que situação? E muitas dessas pessoas entende, né, que servir o Senhor, né, você está fazendo, trabalhando para Deus. Né? Você não está trabalhando para Deus e nem pela sua alma. Você está trabalhando para o adversário de Deus, pelo adversário de sua alma, né? E muitos dizem. E muita igreja se encontra, né, adormecida, né, crendo, né, que você está sofrendo. Lembra, né, que no Antigo Testamento todas aquelas pessoas, né, principalmente todas as pessoas que creu no Senhor, né, como diz Josué, né, entrou ali na terra prometida, Caleb e Josué. Josué, né, declarando, uma pessoa só foi salva, né? A geração, né, de Caleb e Noé teve ali as oportunidades, ao qual, né, relata a palavra de Deus. Mas Josué, ele decidiu servir ao Senhor. Eu e minha casa serviremos o Senhor. Naquele tempo, né, toda a casa servia ao Senhor, os empregados, né, tudo, porque os sacrifícios animais também, né, eram oferecidos ao Senhor, certo? Então, tudo, eu e minha casa serviremos ao Senhor, e tudo fazia parte do Senhor. Hoje, né, eu, principalmente eu, né, missionária, entendo, né, que servir ao Senhor, né, nós temos que pregar o evangelho, anunciar o arrebatamento da igreja, né, que é o Senhor Jesus. Essa é a nossa função, né? Não anunciar Senhor, né? Que tem muitos. Aceita Senhor. Qual Senhor que você está oferecendo a essa pessoa? É o Senhor Jesus Cristo, né? Ou o Senhor da sua vida, ou o Senhor que você entende que já te deu a salvação. Porque aqui em Amós, no capítulo 5, no verso 18, vai dizer: ai de vós que deseja o dia do Senhor. Né? E o dia do Senhor vai ser terrível. Como foi terrível, né? Os dias do Senhor, né? E vai ser terrível no arrebatamento da igreja. Porque ali você já não vai ter mais saída,
Você não vai ter mais aonde, não vai ter tempo de se arrepender, né, dos seus pecados, dos seus feitos, mesmo você dentro da igreja, né? Porque no fundo nós sabemos, né, que nós estamos fora da igreja, ou se nós estamos na igreja, mas nós precisamos fazer um conserto com o pastor, com a irmã, com o irmão, né, com o adolescente, né? Precisamos de oportunidade para fazer isso. Hoje, né, Deus está te dando essa oportunidade. Se você se deparou com essa mensagem, a mensagem é para quebrantar o teu coração, fazer você refletir qual Senhor você está servindo. E no 20 diz assim: não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz. Não será completa escuridade sem nenhum resplendor. Entendeu? Né? Então, sem nada, né? E, por exemplo, outro exemplo, né? Aqui eu relatei no versículo 18 sobre o espírito suicida, mas o encontro com o Senhor, né? É a morte, né? A dia, né? Você tá aí. À noite, você fecha os olhos e escurece tudo, não é verdade? Escuro. Então, você tem que refletir sobre qual Senhor você está servindo na sua vida. Né? Porque a igreja hoje, a igreja que retrocede, que retrocedeu lá em Atos 15, né, que Isaías profetiza, né, que a igreja ia retroceder, que a igreja ia viver, né, reedificar o tabernáculo de Davi, né? Voltou os costumes, né? Eu quero dizer para você que você tem que refletir agora sobre essa situação aí. Refletir sobre qual é a condição que você está servindo, né, o Senhor Jesus. Porque muitas vezes o que acontece? Que sugere, você aceita Jesus, amém? Aceitou Jesus como um suficiente Salvador, crendo na promessa de Deus, crendo na vitória, crendo que a sua descendência será abençoada por 1000 gerações, crendo no arrebatamento, crendo que Jesus Cristo vai vir e vai buscar a igreja. Então, nós não estamos falando do Senhor em Amós, essa passagem não está falando do Senhor Jesus, ela está falando do Senhor das trevas, ela está falando do Senhor do Antigo Testamento, né? Ao qual o homem, né, não deve desejar, né, ter esse Senhor como Senhor de suas vidas, mas sim o Senhor Jesus. Aí vê o que está acontecendo, vê qual é a razão das suas aflições, né, das suas dores, né, dos seus problemas mentais, vê qual é a razão, né? De tudo isso, porque aqui relata que são treva, né? E relata que esse Senhor é treva. Então, se o Senhor é treva, né? Então nós temos que refletir, né? Qual maneira nós estamos servindo ao Senhor. Lembra que você é discípula, que todos nós que aceitamos Jesus, nós temos uma ordem, ide pregar o evangelho a toda criatura, e toda criatura tem o direito de conhecer a verdade. Essa é uma verdade, né, que você está sabendo agora, que é preciso que aceite Jesus, exerce a fé, conheceis a verdade, João, no capítulo 8, no verso 32, vai falar, conheceis a verdade vos libertará. Eu estou aqui te esclarecendo uma verdade que se encontra em Amós, no capítulo 5, no verso 18, 19 e 20, né? E por aí vai. Aí os 21 diz assim, ó: aborreço-se e desprezo as vossas festas, e não me deleito-se nas vossas assembleias solenes. Olha aí, que contratempo, né? Ele rejeita, ele despreza, né, a sua alegria, a sua festa, né, o seu contentamento. Ele despreza isso. Talvez por isso que nós, hoje a igreja se encontra doente, se encontra enferma, se encontra presa, se encontra louca, se encontra enlouquecida, né, por falta de compreensão. A palavra também de Deus diz que conhecemos a verdade nos libertará. Essa aí é uma verdade que eu estou esclarecendo para você. E no 22 diz: ainda que me oferecesse holocausto, juntamente com as vossas ofertas
de cereais, não me agradecerei. Então, nem adianta dizer, ó, qual é a oferta que eu ofereço? Porque antigamente você oferecia as ofertas de cereais, né, que era uma forma de dizimar, né, a casa do Senhor, né? Agora, você imagine hoje, no tempo de hoje. Hoje você oferta, hoje você faz sacrifício de jejum, né? E você oferece ao Senhor. Ele não está aceitando. Esse Senhor aqui não aceita nada. Esse Senhor não aceita nem que você aceita o Senhor Jesus como um suficiente Salvador. Né? Aquebranta o teu coração, né? Se entrega, né? Lá se rasga como Tiago fez, né, o teu coração, pede perdão a Deus pelas falhas e começa a servir Deus, né? A palavra de Deus diz que nós temos que casta de demônio só sai com jejum e oração, né? E dá de César o que é de César, o que é de Deus, o que é de Deus. O que é de Deus? É a sua santificação. Deus, ele aceita a sua santificação, mas o Senhor aqui não aceita o seu sacrifício. E outra coisa, Deus, ele está te alertando nesta manhã gloriosa através da minha vida. Eu me sinto honrada, gratificada por não me render ao Senhor, né? Porque eu sirvo um Deus ao qual fez os céus e a terra e deu o seu único filho para que todos nós venhamos ter vida e vida com abundância. O 23 diz: ofertas pacíficas e os vossos animais cevado, e as festas de mim estrípitos dos teus castigos, porque não ouvirei as melodias de suas letras. E também aqui esse Senhor, né, não aceita nem louvor. Né? Esse aqui não aceita nem louvor. Né? Ele está aqui despertando a igreja. Não aceita nem louvor, não aceita a sua letra, não aceita as suas lamentações, não aceita nada. Né? Isso aí é o quê? Um demônio, né? Uma peste, né? Uma maldição, né? Para a sua vida. Então, vê o que você está fazendo, né? Na sua caminhada. E no 24 dá até medo de dar continuidade. Eu não estudei a palavra, mas Deus abriu aqui o entendimento, e aí agora eu estou até meio surpresa com a rejeição do Senhor. Oferecer-me, o 24, corra porém-se a justiça como as águas que retidão, como os ribeiros perene. Ofereceste-me vós o sacrifício, oblações no deserto, por 40 anos, e na casa de Israel. É Deus aqui corrigindo, né, Israel. É Deus aqui lembrando você de não cometer os mesmos erros que o povo a caminho da terra prometida cometeu, de voltar, de retroceder, de blasfemar contra Deus. Hoje Deus está falando com você, está te despertando nesta hora. Israel, né, toma posição a qual agrada a Deus. O 26 diz: sim, levaste esse Sucote, o vosso rei, que ao vossos deusa estrela, imagem-se que fizeste para vós mesmo. Portanto, vos livrarei do cativo para além de Damasco, diz o Senhor, cuja o nome é o Deus dos exércitos. Bem, Deus dos exércitos, né, é o Deus que vem guerreando, né, contra a nossa salvação, né, contra o nosso entendimento, dando a nós a condição de se achegar ao Senhor Jesus. Né? Aqui ele diz, né, você oferecer a Deus, os deuses dos exércitos, quando nós oferecemos sacrifício, porque a palavra de Deus diz que Deus, olha,
no Antigo Testamento, no Salmo 96, vai dizer que nós temos que anunciar a salvação dia a dia, todos os dias, dia após dias. Salmo 96. Então, no Antigo Testamento, durante aquela caminhada, Deus já estava dando oportunidade ao povo para estar anunciando a salvação, anunciando a vinda do nosso Senhor Jesus, né? Entende? Porque essa promessa do nosso Senhor Jesus Cristo, ela vem lá de Gênesis 3, 16, 15, 16. 3, 15 e 16, sobre a queda do homem. Então, Deus já alertou o homem para que anuncie a salvação dia após dia. Depois você vê lá no Salmo 96, vai dizer isso. E aqui quando ele requer de nós, porque nós fazemos sacrifício, né? Para quê? Para nós mesmos. Como assim para nós mesmos? Você vai querer viver nas trevas, né? Você vai querer viver em Israel sem dar testemunho de vida contínua, de vida sustentável, de vida de positividade? Não, primeiro que você tem que dar exemplo para o ímpio, que há uma nuvem de testemunho. O seu vizinho da esquerda, da direita, de frente, de trás, ele está de olho em você. Sem falar no inferno também, certo? Então, ele está falando aqui que esse sacrifício que nós fazemos ao Senhor não se serve para nada, né? Israel, ele fazia isso, mas ele fazia isso a Deus, as estrelas e a imagem que fizeste para nós mesmos. Por que nós fazemos a imagem para nós mesmos? Deixa eu explicar para você. A imagem, né, o povo da Terra Prometida precisava da imagem, né? Igual hoje os católicos precisam, né, daquela estatueta, da imagem de barro. O povo lá vivia também, eles não faziam imagem de pessoas, mas faziam imagem de animais, que é pior ainda, né? Acho que é pior, né? Mas como eles não tinham menos entendimento do que o povo agora, né? Não sei qual que é pior, mais que é pior, se é de animais ou não, né? Mas isso não vem ao caso. É tudo treva, não funciona, Deus não se agrada e Ele está corrigindo, né? Ele está corrigindo aqui, Ele está pedindo para que você, porque Ele faz que, portanto, vos levarei a cativo para além de Damasco. E diz o Senhor, cuja o nome é o Deus dos exércitos, né? Deus está corrigindo o povo de Israel, né, a não fazer mais sacrifício, né, à toa, porque aquele povo fez aquele monte de sacrifício à toa, porque não estava agradando a Deus, e Deus acabou com tudo. Por isso que nós voltamos lá em Josué, que salvou um. Olha quantas pessoas, né? Foram mais de 2.000 pessoas, fora as crianças, né? Que saíram do Egito para a Terra Prometida, né? Você já pensou? Nenhuma delas, todas pereceram, né? Todas pereceram, todas aquelas que saíram pereceram. Só as crianças, as que nasceram, né, após a caminhada, a que geraram, né, que entrou na Terra Prometida, a geração de Josué e de Caleb. E Josué entra com o pé esquerdo como opositor, né, dizendo, né, que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Interessante, né? Então, fica aí a alerta, a mensagem, né? E se aquebranta o coração, vê se você está adorando, vê se você está... Porque hoje o Senhor Jesus, ao oposto desse Senhor que eu relato aqui em Amós 5:18, né, até o 27, ele aceita o sacrifício de louvor. Aceita também a oferta voluntária, não o dízimo. Aceita a oferta voluntária, aquela oferta que você tem no teu coração, né? Não é só 10%, você dá o tanto que você entende que Deus te
te abençoa, ou que você entende que Deus vai entender que é a oferta do teu coração, aquilo que Deus colocar no teu coração. Se é 1 ou 2, 3, 4, a oferta da viúva. Digamos assim, lá em Lucas 21, né, vai falar sobre a oferta da viúva. Dá tudo que você tem no teu coração. Ah, então eu vou dar meus bens todos, que eu tenho desejo no meu coração, pode dar, uai. Sabe por quê? Porque se você dá, entendeu? Deus vai te dar em dobro, porque ele vai fazer a mesma coisa que ele fez com Jó. Ou até triplicar, né, a sua fortuna. Mas se você tem a fé de dar R$ 1, amém. É essa aí a oferta que Deus quer que você dá. De R$ 1, dá também de R$ 1, entendeu? Deus vai abençoar também, né? Entendeu? Beijo aí, sou missionária, irmã Aparecida, né? Peço seu like, né? Peço também que você se conserte com Deus e venha lutar pelo Evangelho. Lutar, né? Por aquele que vive e reina para todo sempre. Para aquele que aceita o seu louvor, né? Para aquele que aceita a sua santificação para Deus, né? Para aquele que providencia, né? Uma porção de cada dia na sua vida. Oro e te agradeço em nome do nosso Senhor Jesus. Obrigada a todos.